Amém? Então receba essa alegria. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Abra vossas Bíblias lá no livro de Provérbios. Provérbios. É facinho, está entre Gênesis e Apocalipse. Ajudei? Tá bom, tá no meio da Bíblia, lá do lado de Salmo, um pouquinho mais para frente, antes de Eclesiastes. Ajudei? Melhorou, né? Então tá. Ô glória. Geralmente, né? Nós fazemos essa brincadeira. Tá entre Gênesis e Apocalipse, uai. Pois é. Sim ou não? Sim. Então, amém. Provérbios, capítulo de número 28. Provérbios é o livro da sabedoria, o qual fora testificado e escrito por Salomão. Alguns historiadores falam um monte de balela, não falam assim, não estamos aqui para ouvir história, estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. Amém? Mas quando a gente entra nas colocações teológicas, entra um monte de questões que muitas vezes, como disse o apóstolo Paulo, não entrem em questões tolas, que não levam a nada. Amém? Mas vamos hoje observar o que Deus tem para os nossos corações. Quem quer ouvir a palavra de Deus? Diga assim, eu quero. Eu quero. Aleluia. E a palavra de Deus é que liberta, é a palavra de Deus que cura, é a palavra de Deus que renova, é a palavra de Deus que revigora a minha e a sua força. E é a palavra de Deus que salva. Quem está entendendo, diga, eu estou. E quem sabe me dizer o que é a palavra de Deus? Aleluia, glória a Deus. Diga assim, lá na primeira epístola de São João, capítulo de número 5, versículo de número 7, testifica da Trindade Santa, que diz assim: Deus Pai, Deus Filho, que é a palavra, e Deus Espírito Santo. E os três testificam num Deus Todo-Poderoso que está aqui nessa noite para abençoar a minha e a tua vida, e quer mudar a minha e a tua história. Você crê nisso? Então glorifica a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. E Jesus é a própria palavra, porque Ele é o Verbo. Lá no Evangelho de São João, capítulo número 1, ele diz que Ele é o Verbo. E sem Ele nada teria sido feito. E todas as coisas foram feitas através dele. Glória a Deus. Quem está entendendo? Diga, eu estou. Eu estou. Mas é coisa tremenda o que diz aqui no versículo de número 13. Quem já achou, diga, já achei. Achou? Provérbios 28, versículo de número 13. Diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca, mas o que as confessa e deixa alcançará glória. Que coisa tremenda. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você entendeu? Então agora não é mais hora de encobrir. Hoje é noite de confessar. Hoje nós estamos aqui para que tudo aquilo que muitas vezes nós achamos que aos olhos humanos ninguém consegue ver, porque o homem ensina até onde Deus assim o permite, mas aos olhos de Deus não fica nada encoberto, mas tudo é transparente. E Deus quer que nessa noite nós venhamos confessar aonde há algo encoberto no meu e no teu coração. Sabe aquilo que está lá no profundo, no íntimo, guardado? Talvez muitas vezes uma mágoa, talvez muitas vezes uma tristeza, às vezes até mesmo um rancor, ou muitas vezes até mesmo, sabe o que? Um ódio, e ficou enraizado. Mas pastor, essa é a mensagem dessa noite? Pois é. Eu estava nestes dias falando com Deus, mas aí eu parei para ouvir. Olha para quem está do seu lado e fala assim: não adianta só falar, precisa ser sensível para ouvir. Porque se a gente só fala, não ouve. Deus diz que nós temos uma boca e dois ouvidos, para que sejamos prontos no ouvir e tardio no. Então tem momento que nós precisamos ouvir a Deus. E eu falando com Deus, Deus me falava acerca de gente, pessoas que encobrem transgressões, que encobrem muitas das vezes falhas, que encobrem muitas vezes até mesmo pecado. Olha para quem está do seu lado e diga assim: o pecado muitas das vezes
entra, fala assim, entra pelos olhos, entra pelo ouvido, pelo pensamento, pelo falar, pelas atitudes. Nós precisamos mudar muitos conceitos da nossa vida para podermos adentrar pelas portas naquele dia, porque Jesus está voltando e quer achar, sabe o que? Uma igreja santa, sem mácula e sem malícia. Quem que pode levantar a mão e glorificar o Senhor? Porque Deus é bom. E a palavra de Deus diz que Deus repreende e exorta o filho que ama. Quem é pai aqui sabe, quem é mãe aqui também sabe, que quando nós advertimos os nossos filhos ou repreendemos, é porque nós queremos o bem. Ou quem é que você tem coragem de pegar, comprar um revólver, encher ele, dar para o seu filho e falar, ó, engatilha e dá na cabeça? Tem coragem de fazer isso? Se Jesus disse assim, vocês sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu não vos dará o que vocês pedirem. Mas muitas vezes nós temos pedido a Deus e não temos recebido. Sabe por quê? Porque há algo encoberto na nossa vida, há algo que está encoberto, e Deus quer nessa noite que eu e você venhamos confessar e deixar, e a partir daí eu tenho uma boa notícia para te dar nessa noite: tu vai começar a prosperar em todos os âmbitos da tua vida, em todas as áreas. Quando eu digo áreas, é a área espiritual, é a área ministerial, é em todas as áreas, no nome de Jesus você vai ser próspero. Mas tem que deixar. Tem que deixar. Tem coisa que está aí, ó, está enraizado. E Deus me deu essa palavra, Ele falou comigo no meu coração. Eu falei, então Senhor, eu vou falar, porque é culto de Santa Ceia e precisamos liberar perdão, precisamos liberar algo que muitas vezes está aqui, ó. Mas eu tenho vergonha, pastor. Você não precisa falar, pastor, aqui nós não temos confessionário, tem? Alguém está vendo aqui uma cortininha para entrar no confessionário? Mas aqui nós temos o Espírito Santo. Quem tem? Está entendendo de hoje? Aleluia, o Espírito Santo está aqui. Aleluia. E você confesse a Ele. Diga para o Senhor onde está o seu problema. Onde que está escondido essa dor. Muitas vezes você não tem prosperado na vida financeira, na vida profissional. Mas isso daí é consequência, porque até o homem, o ímpio, prospera. Mas o mais importante é no mundo espiritual. Como que está a tua vida? Como que está a sua vida no mundo espiritual? Essa é a prosperidade desta noite. Prosperar no mundo espiritual. Às vezes nós temos algo que está lá no profundo e a enfermidade nos consome. E a palavra diz lá em Isaías 53 que Jesus já tomou sobre si, Isaías 53, versículo 4 e 5. Jesus já tomou sobre si todas as nossas dores e as nossas, e por suas pisaduras fomos Sarados. Peraí, se nós já fomos sarados, eu aceitei Jesus, por que eu não estou prosperando nessa área? Porque, Senhor, a cura ainda não veio. Se o Senhor já me curou, Senhor, eu sei que existe vales, que existe deserto, porque o deserto é a escola de cristão. Olha para quem está falando e fala assim, sabe, não é escola para cristão? Não, fala para quem está falando, olha, faz uma carinha inteligente, assim, ó, dá uma levantadinha, fala assim, você sabe, na maior escola para cristão? É no deserto. Ei, Moisés ficou por 40 anos no deserto, e ali ele aprendeu a lidar com o povo de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tem que passar. Apóstolo Paulo, é interessante que eu já ouvi até gente pregando assim, é bonito, eu acho bacana, eu acho muito bonito muitos pregoeiros que tem por aí, principalmente quando ele faz umas analogias assim, com os comparativos, mais ou menos assim, Jesus está no seu barco, fique em paz, o barco não vai afundar. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu falar assim? Eu já. Se Jesus está no barco, fica tranquilo, o barco não vai afundar. Deixa eu te dar uma boa notícia nessa noite. Apóstolo Paulo, com Jesus no barco, apóstolo Paulo foi enviado porque um anjo disse para ele, através do Espírito Santo, o qual Jesus deu ordem, ir e pregar o Evangelho. E ele está viajando, sabe o que aconteceu com o barco, onde o apóstolo Paulo estava? Quem sabe? Naufragou. Olha para quem está do seu lado assim e fala assim, fica esperto.
Tem hora que o barco não faz. Tem hora que o barco vai a pique. Não é porque eu e você estamos em Cristo que não tem mais crise. Cristão também passa a luta. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom? Eu venci? Oh, glória. Quem pode levantar a mão e falar assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? Então eu tenho uma boa notícia para te dar nesta noite. Você e eu vencemos o mundo. Glória a Deus. Aleluia. Quando declaramos isso. E apóstolo Paulo sofre 3 naufrágios. E num deles, ainda na hora que ele está juntando os gravetos para fazer uma fogueira bonita e maravilhosa, fala assim: ô glória, cristão também faz fogueira. Aleluia. Aí vem uma vibra e pica o homem. Olha para quem está chorando e fala assim: eita luta, hein? O homem foi chicoteado. O homem foi jogado no abismo. O homem foi jogado. Apóstolo Paulo, interessante que toda viagem que ele fazia, ele chegava nas cidades, na época, e tinha um hotel 5 estrelas esperando ele. Ele só viajava de jatinho. Olha para quem está chorando e fala: eita, homem bom, hein? O homem era próspero em tudo. Era de iate, o iate afundava. Agora vai de avião, o avião cai. E ele fica bom. Pois é. Amém? Ele fica mesmo. Não é nada disso. Toda cidade que o apóstolo Paulo chegava tinha uma cadeia para ele. Tinha uma prisão para ele poder descansar. E aí ele descansava e no outro dia saía. Sabe fazendo o quê? Adorando e glorificando. Aleluia. Mas mesmo dentro do cárcere, sabe o que esse homem fazia? Esta semana eu vi uma mensagem interessante de um homem que eu gosto demais dele. Inclusive, eu tenho um ministério no qual Deus me deu voltado bastante para o estilo do ministério desse homem. E ele estava anunciando algo, e ele falava acerca justamente desse padrão de cristão.